Quando você começa uma partida jogando de brancas, você já tem a vantagem do lance inicial. Mas só isso não basta. Você tem que ter na sua mente uma estrutura, um setup de um ataque, né? Que funcione para várias defesas. E é isso que eu quero mostrar para vocês neste vídeo. Uma estrutura de ataque que funciona muito bem e pode deixar o jogador de pretas perdido logo no começo da partida, tá? Cortez Chess no tabuleiro. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Gostando do vídeo, também dê seu like. E comente o que você achou dessas ideias, tá? Eu quero mostrar para vocês algumas ideias de ataque. O xadrez é cheio de padrões. E se você tiver um setup de ataque sempre na sua mente, você vai conseguir se sair bem. Eu vou mostrar para vocês a minha ideia aqui. O jogador de branco sai com E4, favorito de Bob Fischer. E aí o jogador de pretas pode jogar, por exemplo, uma Caro-Kann. E você vem aqui, cavalo F3. Esse lance do cavalo F3 já é jogado por 30% dos jogadores, tá? Contra Caro-Kann, tá? Então não é um lance tão difícil de acontecer. Aí vem D5. Aí você, cavalo C3. Normalmente as pretas vão lá e tomam aqui. Você vai lá, retoma de cavalo. E vem um cavalo D7. Porque as pretas não conseguem mais desenvolver o cavalo aqui, né? Porque o peãozinho está aqui. Bom, é muito comum, então, jogadores de Caro-Kann jogar assim. Você vai fazer bispo C4. Aí o cavalo vem para F6. E você vai jogar este cavalo aqui de E para G5. Note que ele já está apontando para cá. E você já tem um bispo aqui também, né? A ideia é tomar aqui esse peão, né? Se pegar aqui de bispo é mate, né? Se tomar de cavalo, vamos ganhar a torre pelo menos, né? Olha o que pode acontecer aqui. E6. Então o jogador de pretas vem aqui, fecha a diagonal. Você vem com dama E2. Esse é o setup do ataque que eu quero que vocês coloquem em suas mentes, né? Vocês percebam isso nos seus jogos. Tentem forçar esse setup, né? Porque olha o que pode acontecer aqui. O jogador de pretas pode jogar agora um bispo E7, né? Para fazer o roque. E aí o jogador de brancas já vai lá, toma aqui, dá o duplo. O rei pode tomar, só que é uma situação difícil aqui, porque ó, vem dama. Depois o rei vem para G6. Porque se ele vier para cá ou para cá, é mate, né? Você vai vir com a dama aqui, checkmate, né? Olha. Se a dama vem para cá e as pretas jogarem o rei aqui, ó. Checkmate, né? Tá? Tanto faz aqui ou aqui. Então o rei não vai fazer isso. O jogador de pretas vai jogar rei G6. E aí tá perdido, né? Porque aí você vem aqui com dama F7. O rei sai daqui, é o único caminho também, né? Porque se vier pra cá, eu vou levantar o peão aqui e vai dar o cheque de novo, né? Aí o rei tá perdido aqui, né? Não tem mais jeito. Pá, pá, acabou. Checkmate de peão. Então, é um setup de ataque muito interessante. E se por acaso aqui o jogador de pretas não jogasse o bispo em E7, jogasse aqui cavalo B6, por exemplo, atacando o seu bispo, olha a continuação aqui. Você vem aqui, protege seu bispo de cavalo. Cavalo toma. Dama toma. Tá? Agora você tem dois cavalos no ataque e a dama também chegando. Dama D5 querendo trocar. Você troca aqui. Pá, pá. Olha o que você tem aqui. Né? As pretas já perderam o roque. Né? E a situação... Olha a situação aqui. Roque curto não vai ter mais, né? E aqui as brancas estão com uma vantagem de um ponto e meio, tá? Então muito interessante, né? Agora eu quero mostrar para vocês uma outra jogada muito parecida, usando o mesmo setup. Olha só. E4, C6, D4. Então aqui o jogador vai jogar, ao invés de jogar o cavalo F3, jogou aqui. Esse lance D4 é jogado em 81% das vezes, tá? Na database de mestres do Lichess, tá? Então jogou D4, D5, cavalo C3. Aqui 76% dos jogadores vai tomar o peão em E4.
Então tomou aqui, você vai retoma de cavalo, aí vem o cavalo aqui, novamente ele não consegue desenvolver para cá, então melhor é aqui mesmo, né? Essa é a chamada variante do Karpov, tá? Então se coloca o cavalo aqui, em D7. A ideia é cavalo, F6, E6 e bispo E7, tá? Esse é o Karpov, né? Aí você vem com o cavalo G5, protegido pelo bispo já. Vem H6, aqui já as pretas já estão em má posição. Por quê, ó? Você faz cavalo E6, a ideia é abrir essa diagonal aqui, ó. E se as pretas tomarem, uma das posições aqui que pode acontecer é elas tomarem aqui. Esse já vai com a dama lá, G6 e é checkmate, né? Ou pode ser também que as pretas façam o seguinte, vamos tirar a dama dali, né? Vamos jogar a dama A5. Aí dá cheque, você já vem com o bispo cutucando a dama, para não dar tempo da dama fazer nada. Aí vem aqui, as pretas atacam esse peão. As brancas vão lá, bispo D3, não liga pro peão que vai cair. Tomaram o cavalo, abriu a diagonal. Porque agora tem uma saidinha pro rei, né? Ok. Aí vem, o rei vai para D8, bispo A5, olha só que interessante. Por quê? A dama protege o bispo, né? Aí vamos supor que as pretas joguem cavalo aqui, também cutucando a nossa dama. Você toma. E aqui deu cheque, né? Aí você tira a dama. Olha a vantagem. 4,5 pontos para as brancas. Você pode tirar a dama, né? Vir para cá, voltar para cá. E 4,5 pontos de vantagem para as brancas, tá? E o setup do ataque continua muito parecido. E4, C6, D4, aqui aquele lance muito jogado também. D5. Aí você vem com o cavalo, tá? Tomou o peão. Cavalo para D7, cavalo G5. Aí as pretas jogam o cavalo em F6. Ok. Bispo C4. Querendo fazer aquela jogadinha em cima do peão em F7. As pretas jogam aqui, tirando a diagonal. Dama E2. O setup do ataque que eu mostrei para vocês, né? Bispo E7. Colocando aqui, né? E já não deixando esse peão tão problemático, né? Que você põe o bispo aqui e não faz mais raio-x no rei aqui, né? Então os pretos jogaram bem. Aí vem, cavalo toma F7. Aqui pode acontecer algumas coisas. O rei pode tomar o cavalo. E é uma resposta terrível, porque a dama vai entrar, né? E vai levar a mate rapidamente, ó. Dama H3, checkmate. Então pode acontecer que a dama vem para A5. Você vem aqui, tá? Pá. Aqui as brancas tomam a torre de cavalo. E as pretas podem fazer duas coisas. Ou jogam o cavalo para F8. E aí poderia continuar assim, né? Fechando aqui, protegendo esse peãozinho do ataque da dama. A dama vem aqui. Cavalo F7. E aí, o que está acontecendo aqui? Rei toma F7, né? E as brancas têm vantagem de 3,4. Ou então, nessa hora que o cavalo está aqui, em H8, as pretas jogam dama toma B2. As brancas não protegem aqui. Deixa cair aqui. Aí, torre D1. Tem dois peões caindo, ou esse ou este. Dama vem para cá. Cavalo F7. Rei toma. E aí entra a dama de novo no ataque, né? Dama F7. Rei vem. Peão vai. E aqui vai ter que tomar, né? De dama, porque o cavalo não pode pegar que ele está cravado, né? Aí toma de dama. Bispo dá cheque. Rei vai para E5. Dama E7, olha só. Rei vai para D5. Bispo F4. Aqui as pretas já estão perdidas, né? A máquina até recomenda vir tomar essa torre aqui, mas bobagem, né? As pretas vão levar mate aqui. Porque tem mate em 4, ó. Dama vem pra cá. Bispo vem aqui. Pá. Dama toma dama.
cavalo cobre, dama toma. E é checkmate, tá no meio do tabuleiro, o rei tomou o mate. Vocês perceberam que esse setup de ataque está funcionando muito bem contra Caro-Kann? Mas também funciona contra outras aberturas, hein? Olha só aqui. Vamos ver essa outra variante. Caro-Kann de novo. Aí as pretas jogam o bispo em F5, tá? Que é uma continuação também muito normal. Na base de dados do Lichess, o bispo F5 aparece como 44% dos jogadores, tá? E também em segundo lugar, cavalo F6, né? Terceiro lugar, cavalo D7, que nós já analisamos aqui, que é do Karpov, a variante do Karpov. Vamos supor que vem aqui, ó, que é a variante clássica. Bispo F5, as brancas tiram daqui do ataque do bispo. A gente precisa do cavalo para atacar. Cavalo bispo G6, H4. Aproveitar, vamos subir esse peão. H6 para tentar segurar, abre uma casinha para o bispo voltar. Cavalo F3, os dois cavalos estão indo para frente. Cavalo F6, cavalo E5. Agora a gente está cutucando esse bispo, né? O bispo volta. Bispo C4. Aquele setup de ataque que eu já mostrei para vocês, hein? Novamente. E6, dama E2. Aí vem cavalo de BD7, cavalo toma, aí toma, dama entra. E aí já era, né? De novo já era. Checkmate aqui em F5 com a dama, tá? E também uma outra variante aqui que o bispo vai para F5. Nessa posição o bispo vai para F5. Cavalo vem para G3. Aí o bispo vai para G6, H4, H6, cavalo E5, bispo H7. Ok. Aí dama vai para H5. Olha que interessante, né? Se a dama vier aqui, é mate. Então as pretas têm que jogar G6 forçado. Jogando G6, as brancas fazem bispo C4, que não importa, né? Se as pretas tomarem a dama aqui, o bispo vem aqui, é checkmate, né? Então o que acontece? Se as pretas tomarem aqui, ó, checkmate, né? Então não pode tomar. A dama tá tranquila. As pretas têm que fechar aqui. Então elas jogam E6. Aí vem dama H2 de novo. Aquele setup do ataque. Aqui as pretas podem continuar com cavalo F6. E aí vão levar mate. Por quê? Olha só. De novo a dama entrando. Checkmate. Nessa hora aqui, se elas jogarem bispo G7, mesma coisa. Bispo, cavalo vai lá. Duplo na dama e na torre. Rei toma o cavalo. E o mate está chegando. Ó. Mate chegou também. Ou uma terceira hipótese. Dama E7. Né? Para controlar aqui. Aí vem D4. Cavalo D7. Cavalo E4. Mandando mais um cavalo para o ataque. Roque longo. Bispo F4. Agora aqui, sacrifício de cavalo. Cavalo toma. E agora entrou aqui, checkmate com os dois bispos cortando o rei. Olha que bonito, hein? Checkmate bonito aqui. E agora, na defesa Pirc também, você pode aplicar essa estratégia de ataque. Olha só. As brancas saem num cavalo F3. As pretas jogam D6. Defesa Pirc. E4. Cavalo F6. E5. Peão toma. Cavalo toma. G6. Querendo fianquetar o bispo. Bispo C4. Vai fechar a diagonal.
Dama E2, aquele setup de ataque que eu expliquei para vocês, que eu estou explicando nesse vídeo. Bispo G7, H4, vai subindo o peão. Cavalo de B vai para D7, cavalo toma, sacrifício, rei toma e a dama entra. Dama entra, aqui é mate. E também na defesa moderna, as brancas podem ficar muito bem com esse mesmo setup. Vou mostrar para vocês agora, que é a última variante. Ó, E4, G6, defesa moderna, né? Aí vem T4, tomando conta do centro, bispo fianquetado em G7, cavalo F3, D6, bispo C4. Cavalo vem para cá, porque se o cavalo se vier aqui, você avança o peão, né? E aí o cavalo vai ter que sair de lá. Então o cavalo já foi para D7. Bispo toma F7, ao invés de sacrifícios de cavalo, vamos botar o bispo lá na frente. E o rei toma. Quando ele toma, o cavalo vai, dá cheque, rei vai para E8. Se for para E8, as pretas perdem a dama, né? Aí já era. E ganha da dama. As brancas estão com uma vantagem de quase 5 pontos aqui, 4,6. Está perdido de novo, né? Vejam este vídeo que está fazendo bastante sucesso no canal sobre a geometria no xadrez, tá? Eu vou deixar no card aqui no final do vídeo. Quer dizer, esse setup de ataque é muito bom em várias defesas. Caro-Kann, Pirc, Moderna, né? Joguem seus jogos e voltem para comentar aqui o que vocês acharam, tá? Tenho certeza que vocês vão se dar bem nessa abertura, né? Com esse setup de ataque, com essa estrutura de ataque.